Tá na Atlântida e todo mundo tá ouvindo a melhor vibe de Floripa na Rádio das Nossas Vidas, 5h17. E tá começando o Desprogramados, um pouco atrasado aqui na nossa programação, até porque eu tenho um comunicado a fazer. Para quem acompanha a Rede Atlântida no Instagram, já deve ter visto um comunicado do Fetter, porque nós não teremos o Pretinho Básico hoje ao vivo na nossa programação. A partir das 6 da tarde, teremos uma programação musical aqui das 6 às 7, até chegar o Mr. P na rede, porque o prédio da RBS em Porto Alegre, onde tem o estúdio da Atlântida Porto Alegre, de onde é gerado o Pretinho Básico, está sendo evacuado porque a água está chegando nesse local. Na verdade, está sendo evacuado por questão de segurança, uma recomendação da equipe técnica lá para que se evacuasse o prédio, e aí a Atlântida Porto Alegre, a Atlântida Rio Grande do Sul, ficará linkada com a Rádio Gaúcha, para que no Rio Grande do Sul se tenha todas as informações sobre essa tragédia ambiental que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Nos últimos dias a gente vem acompanhando, tem a vaquinha do Pretinho Básico que você pode ajudar a contribuir. Tem muitos desdobramentos que ainda vão seguir por um longo tempo, mas a informação de agora é que o prédio da RBS em Porto Alegre, ali onde tem o estúdio da Atlântida Porto Alegre, está sendo evacuado. Então nós não exibiremos o Pretinho hoje às 6 e não vamos linkar com a Rádio Gaúcha, porque acredito que não faz sentido que a gente fique linkado com a Rádio Gaúcha. Então nós tocaremos uma programação musical das 6 às 7 para toda a Santa Catarina, e logo que tivermos segurança operacional no estúdio de Porto Alegre, aí retornaremos com a programação normal nos horários do Pretinho, às 13 e às 18. Isso aconteceu porque vocês estão acompanhando todas as notícias da chuva, mas agora na tarde em Porto Alegre, o tempo já está seco em Porto Alegre desde ontem, né? E hoje também, mas tem um sistema de bombas na capital gaúcha, um sistema de bombeamento, né? Que faz com que a água não chegue a alguns bairros que são próximos ao rio, como por exemplo a Cidade Baixa, Azenha e Moinhos de Vento, ali onde é bem localizado o prédio da RBS. Em Porto Alegre. E como teve uma das bombas que teve que ser desligada agora há pouco, essa água que não chegaria, chegou neste ponto, e aí os nossos colegas lá de Porto Alegre, por precaução, estão evacuando o prédio. O Desprogramados aqui na Atlântida tem um oferecimento de Supermercados Imperatriz próximo de você, Shopping Itaguaçu, compras, gastronomia e diversão o ano inteiro e para toda a família. Quanto Engenharia, soluções para empresas e cidades inteligentes. 1001 tem de tudo e pós-graduação Unisul. Mude de vida nos próximos 6 ou 12 meses. Eu vou chamar o meu companheiro de mesa e de programa aqui para conversar um pouco comigo, porque o Mr. P estava no olho do furacão nesse final de semana, estava em Porto Alegre, presenciou, né, ali em toda a grande Porto Alegre. É uma das figuras da cidade de Canoas, que, assim, para quem não entende, ali, o que seria Canoas em relação a Porto Alegre é mais ou menos como São José em relação a Floripa. Isso, é do ladinho, isso, né? É uma cidade, é bem grudadinha, né? Isso. Então, Canoas foi uma das cidades mais afetadas, e o Pi esteve por lá e presenciou em loco toda essa catástrofe, né, Pi? Boa tarde, boa semana para todos. Porã é uma coisa surreal, inacreditável. É um cenário de guerra. É impressionante. No hotel que eu fiquei em Porto Alegre, para ter ideia, em algum momento de sábado para domingo, já desligaram a energia por uma questão de prevenção e administrar o gerador próprio, né, o combustível. Depois a ausência de água também, quer dizer, tudo tendo que ser refeito. Isso que o hotel que eu fiquei não estava numa das regiões afetadas. Sim. Imagina as demais. E é um troço surreal. Canoas, por exemplo, como foi citado pelo Porã, que é a cidade que eu morei a minha vida inteira até chegar e me estabelecer em Floripa, o bairro Matias Velho dá para comparar. A Matias Velho em Canoas dá para comparar com Ingleses em Florianópolis. Muito populoso. Muito, muito, muito. E simplesmente esse bairro sumiu.
Então são milhares de pessoas que nesse momento não têm moradia, não têm roupa, não têm comida, não têm nada. Não tem como daqui a pouco ir trabalhar, porque sabe-se lá como é que também os trabalhos vão se restabelecer. Porque, conforme eu disse, inclusive, referenciando ao bairro Ingleses, existia no bairro Matias Velho uma sobrevivência própria ali. Muitas pessoas, moradores dali, trabalhavam ali. E são milhares de pessoas, eu repito, no bairro onde eu tenho casa em Canoas, que a água não chegou por ser um pouco mais elevado. Na minha casa hoje tem 10 pessoas da família da minha esposa que perderam as casas lá nesse bairro, em outro bairro, o 5 Colônias, que também foi inundado. E ali nas proximidades, praças com acampamentos, um campo de futebol completamente com acampamento, é uma movimentação e que agora, por exemplo, começa a surgir um novo quadro, que é pós o resgate, pós-salvamento, que ainda existe, é claro, alguns casos, mas em menor volume. E agora todo mundo vai se deparar com uma nova situação e uma nova realidade desesperadora, que é não ter o que fazer, talvez daqui a pouco não ter o que comer, não ter medicação, enfim, é um caos absurdamente inimaginável. Sim. É um cenário literalmente de guerra. Eu ontem, quando descia do meu andar no hotel, por exemplo, eu descia com o celular ligado, em dia claro, porque o elevador não funcionava, a escadaria completamente escuro, mesmo que tivesse as luzes de emergência, e tu vai te deparando com coisas que tu não conseguia entender que poderiam existir. O racionamento de água, o racionamento de luz, o conjunto das pessoas tendo que se unir para que as coisas possam se restabelecer, e isso vai longe. Assim como fez a comparação de Canoas com São José, dá para se imaginar também como Palhoça, Eldorado do Sul. Eldorado ou Novo Hamburgo, cidades próximas. E Eldorado do Sul sumiu. Sumiu do mapa. É uma cidade que sumiu. Para vocês terem uma ideia, tem 2.000 pessoas numa estrada, numa BR em Eldorado do Sul, né, esperando socorro, esperando ajuda, porque Eldorado foi sucumbida pelas águas. Completamente. Né? É uma coisa inacreditável. É inacreditável. Desde ontem, a Atlântida de Porto Alegre está ao vivo, né, numa programação muito mais até jornalística do que nós dentro da nossa programação normal. Hoje, alguns programas, tanto o Pretinho da Uma quanto o Discorama, foram muito de relatos, né, do que está acontecendo, com autoridades, com pedidos de ajuda, porque a gente fica recebendo nas nossas redes sociais pedidos de ajuda, pedidos de resgate, né? Então, assim, nós estamos muito impactados pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul e muitas pessoas de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros, surfistas, profissionais, médicos de todas as áreas, estão indo ao Rio Grande do Sul para ajudar nesse que talvez seja a maior catástrofe ambiental do Brasil. É bem provável. É bem provável. Se não é a maior, talvez seja uma das maiores, né? Essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que nos deixa em estado de alerta aí. Em relação ao todo, né? Em relação ao todo. E há uma dicotomia, né? Um paradoxo dentro de cada um de nós, porque, por exemplo, na sexta-feira, quando eu cheguei e desembarquei em Porto Alegre, era para fazer um trabalho muito bacana. E tu desembarcou ainda no aeroporto Salgado Filho, que hoje foi comunicado que estará interditado até o dia 30 de maio. Eu comprei passagem para ir a Porto Alegre no dia 24 para ver o aniversário de uma tia e de um filho. Já não vou, né? Claro. E aí, se tu vê as imagens do aeroporto, hoje o aeroporto tá debaixo d'água. Surreal. É um negócio absurdo, é surreal. Então tu sai daqui, né? A velocidade com que a água tomou conta. Sim. E tu sai daqui na quinta-feira à noite, tu pega um voo para ir a Porto Alegre e ontem a tua volta já foi uma aventura. Exatamente. Quantas horas tu demorou para chegar aqui? A volta, só para explicar, né, o transtorno todo e toda a circunstância. Aí saio na quinta-feira à noite para fazer durante a sexta algo bacana, mesmo diante da circunstância, um trabalho legal. E que a gente mesmo, quando fazia esse trabalho internamente, num estúdio em Porto Alegre, a gente conversava, nós aqui nessa bolha de 30 pessoas estamos vibrantes pelo que a gente está fazendo. Fora desse nosso circuitinho de 30 pessoas, há um sofrimento e a gente não sabe o que faz. Exato. Porque ao mesmo tempo que a gente está trabalhando e fazendo algo legal, existem milhares de pessoas agora sofrendo. E aí tudo vai se desenrolando e a gente fica completamente confuso, o sentimento perturbado,
A solidariedade, às vezes, inclusive o voluntariado, que nesse momento, inclusive, é excessivo em alguns aspectos. Sim. E mais atrapalha do que ajuda, mas as pessoas querem ajudar. Então, tudo isso acontecendo. Aí, quando eu retorno para o hotel depois do trabalho feito na sexta-feira, à noite já vem a informação de que o voo que eu retornaria para Floripa no sábado pela manhã estava cancelado porque o aeroporto tinha fechado. Então, eu chegaria num dia, voltaria no outro e já não foi possível. Aí, rodoviária fechada. A dúvida de como aeroporto sair. E rodoviária embaixo d'água. Embaixo d'água, não tem previsão de liberação. Hoje em dia, para se sair de Porto Alegre, tem apenas duas estradas. Absurdo. Duas estradas que são estradas secundárias e de pista única, né? Tipo a RS 040, que para quem conhece um pouquinho ali a região de Porto Alegre, região sul, a capital gaúcha, tu sai em direção a Viamão e as praias ali de Pinhal, Cidreira, né? Que foi a decisão que a gente tomou ontem, junto com as pessoas que estavam comigo para fazer esse trabalho na sexta, que eles teriam que retornar para São Paulo. Éramos entre 4 pessoas, eu e esses 3. E aí locamos um veículo com motorista e nós saímos de lá 4 da tarde, chegamos, até que não demoramos, até que não foi excessivo, chegamos aqui à meia-noite, foi tranquilo, mas pela outra estrada, essa citada por ti na 040. Porque pela freeway, ali o acesso normal estava difícil. Não tem acesso. E agora já está trancado. Porque também existe o apelo das cidades, das autoridades nas cidades próximas a Porto Alegre, também Porto Alegre, de que as pessoas que puderem, que se desloquem para o litoral. Que saiam da cidade. Quem tiver condições maior de sair da cidade, que saia da cidade. Mas vai sair da cidade nessas condições. Então, assim, eu entendo que a gente está em Floripa, né? A gente está em Floripa, na Atlântida Floripa, e não tem como ficar indiferente a essa questão toda que está acontecendo no Rio Grande do Sul, até porque nós todos temos a origem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, região metropolitana. Muitas da nossa equipe que são catarinenses, que são manezinhos, têm família no Rio Grande do Sul, né? E a gente está vendo toda uma mobilização nacional e internacional para que se direcione recursos para o estado do Rio Grande do Sul nesse momento. E a vaquinha do Pretinho Básico, que começou na semana passada, a gente estava na busca, se não me engano, de arrecadar R$1 milhão, era algo assim no início. A vaquinha do Pretinho já arrecadou 36 milhões de reais e a nova meta é de 50 milhões de reais. Então, assim, cada vez que a gente atinge a meta dobra, né? E o Badim, o Pretinho Básico, e a gente está fazendo, junto com o Instituto Vaquinha, esse esforço para a doação para que o dinheiro chegue nas vítimas. Então, assim, inclusive, isso é legal de falar, porque dentro da parte ruim de tudo isso, né? Tem acontecido saques, tem acontecido já violência e tal, e tem acontecido, inclusive, de golpistas botarem códigos, QR Codes, próximos, que não são os das vaquinhas originais, para que as pessoas doem e vá cair o dinheiro num outro lugar. Então, para reforçar, a vaquinha do Pretinho tem um endereço de Pix que é um e-mail. Mas deixa eu fazer um alerta rapidamente. Tá. Também existe, infelizmente, essa tentativa de golpe, que é a criação de Pix parecido com apenas a alteração de um número. Exatamente. Que vai ser desviado para o outro. Então, cuidado, né? Cuidado. A vaquinha do Pretinho Básico, a vaquinha original do Pretinho Básico, a maior campanha solidária do Rio Grande do Sul, ela tem um endereço de e-mail. Se você quiser doar via Pix, é enchentes@vaquinha.com.br. enchentes@vaquinha.com.br. Ali, quando você abre esse endereço, tem doações que podem ser feitas em dólar, em pounds, que é a libra, né, a inglesa, e também em euro. Todas essas informações estão lá no nosso enchentes@vaquinha.com.br. Já arrecadamos mais de 36 milhões de reais e estamos na busca por mais doações. E cabe salientar que, nesse momento, há um aspecto extremamente positivo que, em relação às autoridades,
que está sendo indiferente partido, indiferente direita e esquerda, que todos estão numa única frente, numa única busca de melhoria e solução e pelo menos amenizar o sofrimento das pessoas, e tudo voltado neste primeiro momento para vidas humanas. Então, no Rio Grande do Sul, nós estamos vivenciando um momento exemplar de que os políticos estão unidos, indiferente do seu partido, da sua ideologia, tudo em prol da vida. É preciso que se saliente isso também, porque isso é o que deve acontecer sempre. É verdade. 5:58. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. A gente teve um primeiro bloco curto, né? Porque a gente estava com uma questão operacional, essa que foi divulgada aqui no início do programa, de como proceder aqui às 18 horas. Porque, como eu falei, para quem não pegou, não vai ter Pretinho Básico ao vivo, porque o prédio da RBS em Porto Alegre, onde tem o estúdio da Atlântida, está sendo evacuado, foi evacuado. Apenas uma operação da Rádio Gaúcha será mantida nesse prédio. E inclusive, né, sendo avaliada constantemente para não botar em risco a vida dos profissionais que lá atuam, porque a água pode não chegar onde os profissionais estão atuando, mas tem todos os componentes elétricos, eletrônicos, né, tem toda a questão da energia e tudo isso, então está sendo avaliado pelo time da RBS em Porto Alegre, e aqui nós na NSC em Santa Catarina também tomando as nossas próprias decisões. Uma delas é que a gente vai ter uma programação musical das 18 às 19, porque a Atlântida de Porto Alegre ficará linkada na Rádio Gaúcha com todas as questões do jornalismo local, que são extremamente importantes para a cidade de Porto Alegre e também para o estado do Rio Grande do Sul. Então, nós aqui vamos fazer um intervalo agora, o show do intervalo no Desprogramados, e logo voltamos com pontos de doação para o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e mais informações sobre profissionais que estão sendo direcionados para o Rio Grande do Sul em virtude desta tragédia, dessa catástrofe ambiental que está ocorrendo por lá. Intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o Desprogramados aqui na Atlântida. Um beijinho do Gordo, Beijinho do porque Gordo. carinho é sempre bem-vindo, Claro, né? E a gente beijinho pra tá conforto, nesse pra momento. conforto. Exatamente. Carinho, conforto. E a gente dedica esse beijo, esse abraço, assim, a todas as pessoas que estão sofrendo e muito com as chuvas no Rio Grande do Sul. E para quem perdeu o primeiro bloco, né, nós já avisamos que o Pretinho Básico hoje não vai ao ar às 6 da tarde, porque o prédio da RBS em Porto Alegre, onde tem o estúdio da Atlântida Porto Alegre, foi evacuado, está sendo evacuado para a segurança dos nossos profissionais e da nossa operação. Então, das 6 às 7, nós teremos uma programação musical. Às 7 horas, o Mr. P chega com o Mr. P na rede e assim que tivermos a segurança operacional, a segurança dos nossos profissionais garantida em Porto Alegre, nós retornaremos com a programação normal do Pretinho nos horários das 13 e das 18, Pi. Eu tava te ouvindo e agora eu tava lembrando o seguinte: cada dia que passa, a gente tem que ter mais cuidado de onde a gente busca e recebe as informações. Verdade. Por favor, cuidado, o alerta sempre é fundamental. Entenda que os meios de comunicação têm sim um comprometimento violento com os fatos em si. Que a gente tem que estar com muito discernimento sobre as coisas para não acabar se deixando levar por informações, às vezes, que não são fidedignas. Que não são informações. Não são informações, são desserviços. Evite ao máximo de entrar em debates também. Evite ao máximo aquela história do telefone sem fio. Eu ouvi dizer que... diz que essas coisas elas não colaboram em momentos difíceis como esse. Então, sejamos muito pontuais, evitar debates em redes sociais, com opiniões que não agregam, que não ajudam em nada. Tem momento para tudo e tem coisas que são o que elas são e que nós temos que, às vezes, o menos é mais. Para quem está distante, o respeito e o silêncio, às vezes, diz muito mais e ajuda muito mais do que qualquer outra coisa. Então, nesse caso, estando onde estamos fisicamente, é fundamental isso. Muito bem, estando onde estamos, a gente pode ajudar, né? Divulguei agora a vaquinha do Pretinho. Isto. Vou repetir o endereço boa. da vaquinha do Pretinho, porque é uma vaquinha muito séria que está arrecadando já bastante dinheiro aqui para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E como a gente disse, né, procure enviar diretamente para esse e-mail para que você não caia em algum golpe de algum QR Code que não é o QR Code da vaquinha. Então o endereço certo da vaquinha do Pretinho é enchentes@vaquinha.com.br, enchentes@vaquinha.com.br. Dito isso, tem os pontos de coleta de mantimentos, de alimentos, de cobertores, de colchões em toda a Santa Catarina. Vou passar alguns dos pontos que nós temos aqui em Florianópolis. Fundação Somar, ali em Santo Antônio de Lisboa. Secretaria Municipal do Continente, em Capoeiras. E sede da Guarda Municipal de Florianópolis, em Coqueiros. Aqui, alguns pontos de doação para que são organizados pela Prefeitura de Florianópolis. A Cruz Vermelha de Santa Catarina. A sede da Cruz Vermelha de Santa Catarina, na rua Santos Saraiva, 1110, no Estreito, em Floripa. As arrecadações vão ajudar também as vítimas de enchentes em Santa Catarina. Não só no Rio Grande do Sul, Claro. porque a gente teve também nos últimos dias algumas regiões catarinenses afetadas. A Polícia Rodoviária Federal tem 26 unidades operacionais e delegacias da PRF no estado. Na sede regional em Floripa estão disponíveis também para receber doações. Avaí Futebol Clube, lá na Ressacada, de segunda a sexta, das 9 às 18, na recepção da Ressacada. E no sábado, agora dia 11, no jogo Avaí-Curitiba, as doações serão recebidas em todos os portões de acesso, inclusive no setor visitante, das 9 às 11 da manhã. Então, todos esses pontos em Florianópolis. E mais alguns pontos estão chegando. Tá? Recebi aqui do Rafa, do Shopping Almeida Júnior, que todos os shoppings da Almeida Júnior em Santa Catarina estarão recebendo doações. Aqui
em Floripa, na Grande Floripa, é o Continente Shopping, né? Vocês podem direcionar suas doações para ali. Nossos amigos da Arena Opus, a Mari Petri me mandou aqui essa informação hoje pela manhã. Mariane Petri mandou aqui também que vai sair um comboio amanhã. Deixa eu achar aqui o WhatsApp da Mari aqui. Vai sair um comboio amanhã para levar de caminhão para Porto Alegre os mantimentos que estão sendo arrecadados ali na Arena Opus, em São José. Você pode enviar suas doações para lá também. E aqui o meu amigo e parceiro, ex-colega de faculdade, Cristiano Dalcin, jornalista Cristiano Dalcin, me mandou alguns outros endereços de Santa Catarina. Beira-Mar Shopping, o posto de coleta está localizado no piso L1, ali no balcão de informações. Costão do Santinho, no Costão do Santinho Resort, também tem aonde você direcionar as suas doações. Que mais? Restaurante Linda Cap em Coqueiros, em Balneário Camboriú, na FG Empreendimentos, em Porto Belo, no aeroporto Costa Esmeralda. Deixa eu ver o que tem mais. Em Itapema, na Marina Jet Life também, as pessoas podem encaminhar suas doações para o estado do Rio Grande do Sul nesses endereços. Às vezes é difícil a gente dimensionar, mesmo que a gente acompanhe através de informações, de notícias, de imagens, de matérias, etc. A gente não sentindo na pele não é a mesma coisa. Óbvio que não é. Agora, quando a gente vivencia nas proximidades, mesmo que a gente não esteja sofrendo o fato em si, impactado com ele, mas a gente estando presente é completamente diferente. E eu vou reafirmar aqui o que eu disse por ter passado agora o dia, desde sexta-feira até ontem, em Porto Alegre. É absurdamente surreal. É algo que até então eu não tinha presenciado algo semelhante. Tamanha aberração, tamanha... a gente não tem noção do que é isso. Eu sei que muitas cidades em Santa Catarina, na região de Blumenau, já passaram por várias enchentes e sabem do horror que é. Exato. No caso de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, algumas cidades do interior, mas especificamente Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a água subir rapidamente numa proporção enorme de área e simplesmente exterminar cidades e deixar pessoas nos telhados. Existem depoimentos de pessoas que viram corpos sendo levados assim, simplesmente indo. É muito absurdo. É muito absurdo. É chocante, né? E Blumenau tem vários pontos de coleta. Blumenau, por ser uma cidade que tem muita experiência com esse tipo de evento. Infelizmente sabe. Tem muitos pontos de coleta também em Blumenau. Você pode concentrar ali as suas doações. Como o programa vai só aqui para Floripa, região de Floripa, mas a gente também alerta que a Prefeitura de Blumenau tem ali como encaminhar as doações também para o Rio Grande do Sul. E vale salientar também, cara, a quantidade de profissionais, de pessoas de Santa Catarina que logo nas primeiras horas se dispuseram a estar, né, ajudando no Rio Grande do Sul. A gente brinca muito, principalmente em Floripa, né? Que tem aquela coisa, os gaúchos vêm pra cá e não sei o quê, e tem aquela, né? Sim. Muitas vezes tem uma rixa e que muitas vezes ela é real e que acontece, mesmo que com o passar dos anos isso esteja sendo mais diluído, né? Aquela coisa, né? Como a gente viu Santa Catarina abraçar o Rio Grande do Sul como um estado irmão nesse momento, né? E quando esses eventos acontecem, a gente se iguala como ser humano. Todos nós estamos no mesmo barco, né? O Pi falou da questão política. As pessoas, tanto que têm mais posses ou menos posses, elas sendo impactadas por um evento como esse, todo mundo, né, acaba se tornando um ser humano vulnerável, sensível e extremamente delicado diante dessa força da natureza. O sofrimento ele é muito mais semelhante a todos do que a alegria. Exatamente. A forma de alegria e as possibilidades da alegria, ela difere muito em relação à condição social, condição emocional, uma série de fatores que podem
tornar realizações diferentes para cada ser humano, mas o sofrimento não. O sofrimento ele é absolutamente próximo. Uma perda, uma despedida, uma dor, ela é comum a todos. E por isso esse momento ele acaba tocando a maior parte das pessoas e não foi diferente, não tem sido diferente com os florianopolitanos, aqueles que são de São José, de Palhoça, todos de Santa Catarina, mas em especial da capital da ilha, que realmente há uma mobilização enorme. Sim. E uma solidariedade fundamental para que as coisas sejam amenizadas nesse aspecto, porque há necessidade sim. E quando a gente sofre, ainda que haja aquela música do Nenhum de Nós em que diz o carinho não consola, apenas alivia, nós precisamos de pelo menos um alívio nesse momento. É o mínimo que se espera para que as pessoas possam ainda se manter com um pouquinho de esperança, amenizar, se situar, ter um pouquinho de certezas, porque esse mínimo de certeza é que vai dar a abertura para novos sonhos. Não vai ser fácil, mas o povo gaúcho vai ter que enfrentar. Exatamente. E falando em união, e falando em reconstrução, e falando em ajuda, a Atlântida Floripa, junto com alguns artistas locais, né, a gente está construindo um evento ainda essa semana para arrecadar doações, e logo em breve, logo que tiver confirmado tudo isso, a gente vai divulgar aqui para nossa audiência, né, para que a gente possa também fazer a nossa parte aqui de alguma forma, né, endereçar algumas doações e recursos para que cheguem às pessoas atingidas por esse evento catastrófico no Rio Grande do Sul. Então, logo em breve, nós teremos a divulgação de quando e onde vai acontecer esse evento que reúne artistas catarinenses e que vai arrecadar verbas e donativos, principalmente donativos, né? Recursos recursos de todas as formas, para que sejam encaminhados para o Rio Grande do Sul. E o foco desse evento também é lá dentro da vaquinha do Pretinho Básico. Bom, muito bom. Então, tu estava falando sobre não estar presente e não sentir na pele, né? E quando tu esteve presente, tu sentiu a dimensão do que estava acontecendo. E eu acho que isso aconteceu muito também com as pessoas da região metropolitana ali de Porto Alegre, quando a enchente, a chuva e a tragédia estava lá na região de Santa Maria, estava na região da Serra e ainda não tinha chegado. A gente olhava de longe e não percebia a dimensão do que estava acontecendo, né? Claro, a gente olha para a pessoa do lado e diz, que coisa, né? E aí, quando chega, né, nos locais ali onde tu te criou, onde tu viveu a tua vida, e tu começa a ver as pessoas, as próximas, saindo das suas casas, abandonando tudo, para que possam sobreviver, e tu vê a dimensão do que se tornou esse evento, né? Porque para quem, assim, para tentar explicar rapidamente o que aconteceu e o que está acontecendo em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre nesse momento, Porto Alegre, o Lago Guaíba, que é um lago, a gente chama de rio, mas é um lago, o Lago Guaíba, ele recebeu toda a água que veio da região da Serra, dos rios Jacuí, dos rios Taquari, do Rio dos Sinos, do Rio Caí, do Rio Gravataí, eu acho que até já citei. Esses rios todos, eles desembocam num só lugar, no Lago Guaíba. E o Lago Guaíba inchou com todas as chuvas que vieram, que desceram do estado inteiro. E aí, Porto Alegre tem um sistema de contenção de enchentes que foi feito depois da enchente de 41, e aí começam as questões também, né, de como estava esse sistema, e isso vai ter muito foco nessa questão depois que a gente salvar as vidas, né? Mas o certo é que não se esperava uma dimensão dessa. É a maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul, talvez a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. E sabe que, curiosamente, que aconteceu em 1941, que foi, inclusive, a partir disso que se construiu aquele o Muro da Mauá, aconteceu exatamente nos mesmos dias que aconteceu dessa vez. Tem uma coincidência histórica inacreditável. É impressionante. É verdade. Os dias em que o Guaíba ficou com a elevação maior foi entre 5 e 8 de maio, assim como aconteceu agora também essa mesma data. Por incrível que pareça, 1941 e agora superada, infelizmente. E a gente não imagina, né? Mas também é muito difícil para milhares de pessoas terem abandonado suas casas, né, em nome da sua sobrevivência. Muito. Alguns tiveram que sair rapidamente porque em questão de 1 hora a casa sumiu. O local simplesmente
foi tomado pelas águas. E aí tu tem que deixar para trás toda a tua história. Toda a tua vida. Toda a tua vida. Toda a tua vida material, digamos assim, né? Tu salva a tua vida, porém tu deixa tudo que tu construiu ao longo dessa vida. E tá acontecendo, em virtude de alguma violência que tá ocorrendo, principalmente na região da Grande Porto Alegre, das pessoas optarem por tentar salvar o seu patrimônio, ao invés de natural, sair né? em áreas que estão em risco. Isso é realmente muito triste. E por isso a importância de profissionais que possam conduzir o resgate da melhor forma possível. Tem a questão toda que todo mundo sabe também dos animais, né, que estão sendo resgatados também, porque é outra parte dificílima. Imagina, se retirar as pessoas já é uma dificuldade, aí também tem entidades participando, quer dizer, é um movimento grandioso e não tão simples assim. Não tão simples assim. Organizar tudo isso, fazer a serenidade ainda num momento como esse, não é tão fácil, mas nós torcemos para que possa se desenrolar daqui para frente, diminuindo o desconforto e o sofrimento. É verdade, Mr. P. O Desprogramados vai ficando por aqui. Agora, 7:06. Lembrando, antes de terminar o Desprogramados, que o endereço da vaquinha do Pretinho para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, vítimas dessa enchente, dessa catástrofe ambiental que aconteceu, é enchentes@vaquinha.com.br. enchentes@vaquinha.com.br. Daqui a pouquinho esse endereço vai ser reforçado nas nossas redes sociais da Atlântida Santa Catarina. Tem um vídeo que eu fiz no final de semana que está ali no perfil @Atlântida Floripa e em todas as nossas Atlântidas por Santa Catarina, falando sobre a vaquinha, né? E vocês podem fazer suas doações no enchentes@vaquinha.com.br. Logo na sequência, nessa semana ainda, ou ainda hoje à noite, a gente vai divulgar o evento que a Atlântida Floripa vai fazer junto com artistas locais para arrecadar doações. E reforço mais uma vez que agora, 18h, não tem Pretinho Básico. Teremos uma programação musical, porque o prédio da Atlântida Porto Alegre teve de ser evacuado na tarde de hoje por causa da chegada das águas nesse prédio para garantir a segurança das pessoas e a segurança operacional. Então, assim que tivermos segurança das pessoas e segurança operacional, nós normalizaremos a nossa programação em Porto Alegre com as edições do Pretinho tradicionais à 1h e às 6h. Mr. P volta logo mais às 7h da noite com o Mr. P na rede. A gente agradece a compreensão de toda a nossa audiência na Grande Floripa por entender uma questão aí extremamente grave que ocorreu e que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E a gente também, né, somos conectados aqui, RSSC, na Rede Atlântida. Agora, depois do intervalo, uma programação musical. A Atlântida Porto Alegre e as rádios de Porto Alegre, lá do Grupo RBS, estão todas conectadas na programação da Rádio Gaúcha, jornalismo o tempo inteiro. E por aqui a gente tenta dar um respiro na nossa programação, tocando música aí das 6 às 7, logo depois com o Mr. P na rede e com o Pijama Show. Valeu, Pi, valeu audiência, valeu aqui aos nossos patrocinadores que também entendem aqui a nossa situação. Supermercados Imperatriz, próximo de você, Shopping Itaguaçu, compras, gastronomia e diversão o ano inteiro e para toda a família. Quanto Engenharia, soluções para empresas e cidades inteligentes. 1001 tem de tudo e pós-graduação Unisul. Vamos pro intervalo, show do intervalo e na sequência é música no horário do Pretinho Básico.